Olá, pessoal. Então vamos ver aqui o artigo 173, os meios de atuação do Estado. Então o Estado pode atuar no domínio econômico de maneira direta, atuação direta. Aí eu tenho que lembrar do termo, é o chamado Estado empresário ou agente econômico. Ou atuação indireta, que é chamado Estado executor ou agente regulador. Vamos ver primeiro a atuação direta. Então a atuação direta como Estado empresário agente regulador é o seguinte: o próprio Estado atua na produção de bens ou na prestação de serviço, intervém diretamente. Lembrando, tem essas duas atuações do Estado para coibir o quê? A exploração econômica e dominação de mercado, etc. Fora essas duas, o Estado ainda pode adotar uma política cambial, fiscal, monetária que acaba regulando também a economia. Então vamos ver agora a atuação direta. A atuação direta é feita por intermédio das pessoas jurídicas de direito privado, justamente para entrar em confronto aí com as empresas privadas, constituídas para essa finalidade. E quem são essas pessoas? As empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa atuação direta pode se dar por meio de monopólio, que a gente vai ver, ou participação com outras empresas do setor privado. Então, primeiro, essa atuação direta se dá por meio das empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que as empresas públicas e sociedades de economia mista faz parte da administração indireta. Só lembrando, a administração direta é formada pela União, Estados, Distrito e municípios. A administração indireta é formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, sejam elas federais, estaduais, distritais ou municipais. O que nos interessa da administração direta são as empresas públicas e sociedade economista, sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, segue as mesmas regras do direito privado, quanto a obrigações civis, trabalhistas, fiscais, etc. Só que tem um problema: as empresas públicas, sociedade de economia mista, elas podem ser prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica. Para nós nos interessa aqui as exploradoras de atividade econômica, que determina o artigo 173. Então, as empresas públicas e sociedade de economia mista, exploradoras de atividade econômica, é a que nos interessa. Então, a Constituição determina, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica do Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Completando esse assunto, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explore a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviço. Então, a Constituição determina que a atuação direta do Estado vai se dar por meio das empresas públicas e sociedade de economia mista, lembrando, exploradoras de atividade econômica. Só que para essa atuação ser necessária, a exploração da atividade econômica pelo Estado só é permitida em duas hipóteses: imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então tem que lembrar disso daí. Então as empresas públicas, sociedade de economia mista, exploradores de atividade econômica, o que eu tenho que lembrar? É o exercício da atividade econômica referente ao setor privado, já falamos. Pessoa jurídica de direito privado. Aí eu tenho que lembrar o seguinte: sujeitos ao princípio da subsidiariedade. O que é isso? A atuação do Estado só será possível quando o setor público for insuficiente naquela área. Então aí o Estado entra. E quais são os requisitos para uma empresa pública, sociedade de economia mista, explorador de atividade econômica, exercer aí o domínio econômico? Exercer não, né? Competir. Quais são os requisitos? Imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Essas palavrinhas-chave, né, você tem que tomar atenção no concurso. A Constituição ainda determina que a lei, joga para a lei, vai estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que também, para ter uma subsidiária, depende de lei, né, que é para a atividade econômica.
E dispondo o que sobre isso? Então, primeiro, a Constituição joga para uma lei ordinária determinar as regras dessa atuação do Estado. Essas regras serão estabelecidas no Estatuto, que é uma lei ordinária. Esse Estatuto tem que dispor do quê? Função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, sujeição do regime jurídico próprio das empresas privadas, obviamente, né? Inclusive quanto aos direitos, obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários, senão ela entra em desvantagem e quebra as outras. Então, se a empresa pública, a sociedade de economia mista, é uma pessoa de direito privado, ela está sujeita ao regime das empresas privadas, quanto aos direitos, obrigações civis, comerciais, trabalhistas, etc. O que mais? Licitação e contratação de obras, serviços, compra e alienações, observados os princípios da administração pública, para não favorecer ninguém. Constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com participação de acionistas minoritários. E mandatos, avaliação de desempenho e responsabilidade dos administradores. Então, a Constituição joga para a lei determinar essas regras, que nada mais é que seria o Estatuto. Então, o Estatuto está previsto na Constituição de maneira obrigatória. Ainda determina o seguinte, a Constituição: as empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais extensivos aos do setor privado, obviamente, senão ela entra em uma vantagem exagerada quanto às empresas ali concorrentes. Então, elas não gozam de qualquer privilégio que não seja também extensivo ao setor privado. Aí determina o quê? Que a lei vai regulamentar as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. Joga para a lei também reprimir o abuso do poder econômico, evitando a dominação dos mercados, eliminar a concorrência e aumento arbitrário de lucros. A Constituição também joga para a lei estabelecer a responsabilidade, sujeitando a punições dos atos praticados contra a ordem econômica, financeira, economia popular. Então, esse detalhe aqui que vimos é a atuação direta do Estado. A atuação direta do Estado no domínio econômico. Se dá por qual meio? Pelas empresas públicas, sociedade de economia mista. E a Constituição pega o quê? Joga para a lei determinar o quê? Algumas regras, inclusive o Estatuto, algumas punições, regulamentação, etc. Com isso, finalizamos aí essa partezinha de atuação direta. Vamos ao próximo bloco para ver a atuação indireta do Estado no domínio econômico.